Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, já vai deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e também, se você puder, galera, sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Gerson, aproximadamente 2 meses fora para cuidar dessa condição, a cirurgia na sexta-feira, para resolver o problema renal dele, vai dar tudo certo com o Coringa. Beijo pro Coringa, pro Marcão, pai dele também, pra família toda. Bigode, tem 2 cenários, uma oportunidade muito boa pro Igor Jesus, que porventura pode vir a ter mais chances, e pro De La Cruz jogar na posição dele, que é onde a gente queria ver desde sempre, né? Sem dúvida, e aí vai ficar difícil de tirar o De La Cruz. Eu acho que vai ser, quando o Gerson voltar, eu quero ver como o Tite vai armar esse Flamengo, se o Gerson vai ser um meia pelo lado direito, com o De La Cruz jogando como segundo homem do meio, se ele vai ser banco de reservas, eu não sei, porque o Gerson era o capitão do Tite, né? Até ele não ter condições mais de jogo. Então eu quero ver o que o Tite vai aprontar. Mas é aquela história, né? Pô, tu ter um problema desse é maravilhoso. O ruim é você não ter tanta qualidade dentro do seu elenco. Mas a gente deseja que tudo ocorra bem, que ele consiga se recuperar bem também, para que ele volte, porque ele estava jogando muito bem. E eu acho que o Gerson, muita gente critica aí, não corre, não sei. Eu via outros jogos do Gerson. Eu acho que ele estava bem comprometido, sim, e ele estava encaixado com o time. Só que o De La Cruz é uma outra dinâmica. Então, o Tite, você fala isso, é treinador da primeira prateleira, internacional e etc., a gente sabe disso. O De La Cruz já está nessa prateleira internacional, de jogar finais de Libertadores, de ganhar Libertadores, de jogar a Copa do Mundo, coisas que o Coringa ainda não viveu. Certamente vai viver. Teve na Europa, não deu muito certo, voltou, muito bem no Flamengo, chegou a ser convocado. Fernando, eu tô com a amêndoa. Apesar de eu ser mega fã do Gerson, eu gosto do estilo dele, acho um moleque Flórida, gente boa, família com o Marcão. Mas se o De La Cruz encaixar ali na posição que ele jogava no River e brilhava, e na seleção do Uruguai, dificilmente o De La Cruz sai. O Gerson acho que volta, mas em outra posição. Eu acho que já encaixou. Ele respondeu muito rápido, porque ele está habituado a jogar ali. Impressionante como ele joga bola. Não, muito dinâmico, dá uma dinâmica tanto ofensiva quanto defensiva também. E o Gerson também fez muito bem esse lado direito quando foi necessário no Flamengo, por muitas vezes. Ele consegue fazer, claro que cada um dentro da sua característica, o que o Everton Ribeiro fazia. Sair com o pé trocado de fora para preencher o meio-campo de dentro e se aproximar do Arrascaeta. Se preencher o meio-campo por dentro, se aproximar do Arrascaeta para fazer aquela proximidade, para tabelar com o Pedro, para fazer as penetrações. O Flamengo ganha muito com o De La Cruz por dentro, na minha opinião. E são coisas que fazem parte do futebol. Podia ter sido uma lesão, um estiramento, uma lesão. O futebol é, infelizmente, muito competitivo. Acontece que essas coisas acabam sendo mais corriqueiras. Apesar do problema do Gerson ser uma coisa que a gente não está acostumado a ver no futebol, um problema no rim, né? A gente nem sabe a procedência, não sabe se é... Eu vi que era congênito, enfim. Tomara que ele melhore rápido. Tá nas melhores mãos, né? No time do Tanuri. Mas com relação ao Flamengo, o Flamengo vai sentir porque é um grande jogador, mas estruturalmente o Flamengo segue muito forte. Eu também acho. Você gosta de novela? Não. Você gosta de novela? Gosta de série, seriado. Né? Eu não gosto, não. Mas pode ser uma série também. Eu falo novela que eu sou antigo. Sim. Mas pode ser série de tantos e tantos e tantos capítulos daquela série infinita, Breaking Bad, Prison Break, que tem 60 temporadas, que é a novela, que é a série do Flaflix, do Léo Ortiz. Flamengo vai a São Paulo de novo, com 8 milhões de euros no Pix, para tentar mais uma oferta. Não tem uma hora que tem que falar, pô, beleza, não deu certo, vamos mirar para outra contratação, ou acha que vai insistir? Jogou ontem. Ganhou muito ontem, bem. Jogou muito bem e deu uma entrevista também falando, não, tem hora que tem que dar um passo atrás, esperar, deixar minha gente, que acho que é a irmã dele. Isso. E aí, Bigode, como é que você tá vendo o Flaflix? É chato. Primeira coisa, é chato. Esse tipo de novela é chato, de série é chato. Mas eu também entendo que não é uma coisa tão simples, não é uma operação simples. Eu acho que o Bragantino tá no direito dele, é um ativo do clube. O Flamengo quer dar 8. Quanto que é o Bragantino, o Red Bull? 8,5, só que desses 8 do Flamengo parece que tem um valor aí que seria por bonificação. E o Bragantino não quer, o Bragantino quer 8,5 no seco. Entendeu? Então, assim, isso pode influenciar nessa negociação. É de euro, né? Euro. Mas porque 2 milhões de euros são 10, 11, 12 de reais, que é a diferença. Mas, assim, é um baita jogador. Eu Mas acho vem pra ser reserva. Se eu não sei. 8 milhões de euros,
8 milhões e meio de euros na bucha, eu acho muito dinheiro. Muito o quê? Muito dinheiro. Para um zagueiro de 28 anos. Que se esteve na seleção, não me lembro se esteve. Esteve, foi convocado. Mas não jogou, não tem um histórico. É um excelente jogador, não estou depreciando a qualidade do cara. É líder. É líder. Já tem 28 anos, se eu não me engano. 28. 28 anos. Já para ter um negócio futuro. Apesar de que o Flamengo não precisa desse negócio futuro, o Flamengo não precisa revender ninguém, o Flamengo tem dinheiro, mas 8 milhões e meio de euros eu acho dinheiro bacana. É porque se parar para observar, hoje o Flamengo tem de zagueiro Fabrício Bruno e Léo Pereira, os dois titulares, Davi Luiz e Cleiton. No banco. É. Não precisa de zagueiro o Flamengo. Mas eu acho que o Léo, ele chegaria, o salto de Mas qualidade não vai jogar, do Flamengo. não. O Fabrício Bruno tá bem demais. O Léo muito Pereira é bem. o Carolino. Não vai sair, tá apaixonado. Mas aí quem ganha é o Tite, né? Se ele quiser jogar com 3 zagueiros. Não, pelo amor de Deus, Clebão. Os caras estão dando ideia aí, Clebão. 3 zagueiros, Clebão. Porque é diferente de jogar com 3 jogadores na linha de defesa Isso. e com 3 zagueiros. Existe uma diferença. Não sabe, não? Sabe o que é isso? É que o Fernandão, pra jogar zagueiro, ele fica inventando, né, Bigode? Você fica inventando o quê, A cara? sua pelada lá no recreio, começa no gol, zagueiro, lateral, zagueiro. E não é quem faz gol, não ganha, quem quebra mais os outros, carrinho no joelho. Eu, que sou eu, não sou zagueiro na pelada. Que fique bem claro isso, tá? Eu lembro de você achando que Vazou era atacante. a escalação que o Fernandão colocou, né? Dos melhores do Campeonato Brasileiro. Só zagueiro. Só zagueiro. Só zagueiro. No ataque, Medel, com 9. Bom, galera, até amanhã. Tamo Fernandão, junto. até amanhã. Amanhã a gente volta trazendo tudo, obviamente. Gol no Flamengo. Tá chegando ao fim, não tá chegando ao fim. Eu tô vendo que a grande maioria dos torcedores querem o Gabigol no Flamengo com essa renovação, pensando no Pedro na seleção. Quero sua opinião e quero a do povo também, tá? Já vou te dar a palavra. Vai você dar sua opinião também lá no nosso Twitter. Olha a nossa enquete. Você acha que o ciclo do Gabigol no Flamengo tá chegando ao fim? Sim, precisa de novos ares. Não, ele é ídolo. Não, a terceira opção é só uma fase ruim. A última opção, sim, não rende há um ano. O que está vencendo aí é o sim, precisa de novos ares. Inclusive, eu e Pedrosa votamos nisso também, né, Pedrosa? Ah, com certeza. Tomara que ele vá pra Grécia. Ele precisa respirar outros Eu ares, também cara. acho, mas não fica no brasileiro, não. Vai lá pra fora, É porque isso. imagina o Gabigol, um cara decisivo, nunca fez gol de título, enfim. Vene Casagrande, a sua opinião sobre isso? A minha opinião é a mesma da diretoria do Flamengo. Qual é a opinião dele? Que o ciclo não chegou ao fim. Muito pelo contrário, a diretoria do Flamengo não pensa em se desfazer do Gabigol nesse momento. Agora, existe a incerteza que o Gabigol vai continuar no Flamengo em 2025? Claro que existe a incerteza. O contrato dele vai até dezembro desse ano. E o Flamengo encerrou as negociações. Antes bem encaminhada, agora não tem nenhuma negociação em andamento para renovar o contrato dele. Só que, se a gente for parar e analisar, muita gente alega o seguinte: tem que renovar logo, porque senão o Gabigol assina um pré-contrato e sai de graça ao término da temporada. Gente, isso é muito difícil de acontecer. Eu quero que vocês tentem lembrar aí qual foi o último jogador que fez isso no Flamengo, por exemplo. É muito difícil. Quando um jogador faz isso, é tratado como antiético nos bastidores da bola. E eu duvido que o Gabigol, a história que ele tem com a camisa do Flamengo, o respeito que ele tem pelo clube, que ele vai fazer isso, assinar um pré-contrato para sair de graça. Então a torcida Agora, se acalma para ele não achar que ele vai sair num pré-contrato? a torcida pode se acalmar. Pode se acalmar. O Flamengo também não quer vender o jogador nesse momento, muito pelo contrário, conta com o jogador. Agora, será que o jogador ele vai aceitar ser reserva com o Tite? Porque, na minha opinião, ele não vai ser titular com o técnico Tite. O titular é o Pedro, isso aí já está definido. Mesmo o Pedro em má fase foi o Pedro, agora o Pedro em boa fase continua sendo o Pedro. Então a pergunta é, será que o Gabigol vai querer continuar no Flamengo em 2025? Na parte do Flamengo, o Flamengo quer renovar o contrato. Vai ser por mais 5 anos, por mais 2 anos, 3 anos, depois eles vão conversar. Agora, a pergunta que tem que fazer é, o Gabigol vai querer continuar em 2025? Vai aceitar a reserva? Ou vai querer respirar novos ares? Então, na minha opinião, o Gabigol ele não tem que respirar novos ares, muito pelo contrário. Eu renovaria com o Gabigol, óbvio, você discute um valor ali, porque hoje ele é reserva, você discute o tempo de contrato, a diretoria pensa como eu. Agora, a pergunta que eu faço é, será que o Gabigol vai aceitar a condição atual dele de reserva? E você, Pedrosa? Porque assim, ele também pode não aceitar, mas você acha que hoje o Gabigol, ele é um jogador que não é barato, né? Ele é um jogador que, se ele for mudar de clube para o Brasil, ele precisa ir para um clube que consiga pagar o salário dele, que é o que ele merece, é o que ele conquistou na credibilidade que ele tem com o bom futebol dele. Você acha que hoje muitos clubes no Brasil conseguem pagar o que o Gabigol pede? Muitos não, mas alguns conseguem. Tipo...
Onde ele caberia com o estilo de jogo dele? Palmeiras conseguiria pagar o salário dele, o Bahia conseguiria pagar o salário dele, se o Bahia quisesse fazer um investimento, porque tem um grupo City por trás. Se você for parar para pensar, e a gente está falando aqui de clube associativo, os caras às vezes esticam a corda e não querem saber, deixam para depois, mas faz o compromisso ali com o atleta para pagar um Corinthians da vida numa dessa. Chega lá, ó, Gabigol, vou te pagar 2 milhões. Se vai pagar ou não é outra história, mas promete que vai pagar, entendeu? Então, assim, a questão é essa. E fora que uma grife, um tamanho de um jogador como o Gabigol, ele atrai investidores, ele atrai patrocínios. Então, há composições que podem ser feitas. Agora, eu já falei isso aqui no programa, que desde o ano passado eu vejo que existe um pequeno processo de fritura por parte de algumas situações onde envolvem o Gabigol, e que eu não vou ficar defendendo aqui o Gabigol, mas, por exemplo, a última agora. Essa discussão que aconteceu com o Tite no vestiário. Isso é o tipo de coisa que acontece normalmente em todos os clubes de futebol. Esse negócio vazar no meio de uma renovação, onde o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol, que é o Marcos Braz, fala assim, em algum momento a gente vai sentar para resolver, para renovar. Aí o presidente não passa tanta confiança assim. Aí, por parte do Gabigol, o Gabigol fala, eu já acertei com ele, só falta assinar. Então, é um jogo de cintura e que eu acho que existe, sim, um processo de fritura do ídolo que é o Gabigol. E eu acho esse processo de fritura para o Flamengo muito ruim. Não só porque ele representa para o Flamengo, mas também para o jogador de futebol. Eu acho que o Gabigol, a todo momento, quando ele fala do Flamengo, é sempre com muito carinho, é sempre respeitando a história do clube. Você pode discordar aqui ou ali, eu concordo plenamente com quem acha que ele não tem jogado a bola que a gente sabe que ele joga. Ano passado dele foi o pior dele com a camisa do Flamengo. Agora, eu lembro muito da entrevista que ele deu também no final do ano. Ele quer fazer, independentemente do que acontecer no futuro dele, esse último ano com a camisa do Flamengo da forma melhor possível. Eu sei que ele está se dedicando, tanto é que a gente fala aqui. Sim. Fisicamente está melhor, é um cara que se dedica, é um cara que está entrando nas partidas. Agora, o titular dele é o Pedro. Eu concordo plenamente com o Venê. Ele vai ser titular? Mas, gente, e se o Pedro for convocado e ele entrar no lugar do Pedro naquele meizinho de Copa? Mas foi quando eu falei. E voar? Eu falei isso Não, antes de isso não é sair de férias. possível, não. Eu acho que o Gabigol ele vai ter a oportunidade durante a Copa América. Porque, na minha opinião, o Pedro fazendo o gol que está fazendo, o Dorival adora o Pedro, grande chance do Pedro ser chamado para a Copa América. E aí o Gabigol pode ter a oportunidade dele de mostrar que sim, ele merece a renovação de contrato. Gente, a renovação de contrato dele não aconteceu e, de fato, aquilo é verdade que o empresário disse, que teve o ok. A diretoria ligou para os pais do Gabigol para dar parabéns pela renovação. A questão não teve assinatura. E até a assinatura, o que aconteceu? O processo de fritura que o Pedrosa acabou de mencionar. Eu nunca recebi ligação de tantas fontes do Flamengo revelando detalhes do contrato de renovação de contrato. Por quê? Porque muita gente era contra, entendeu? E tanto é que... É o quando teu telefone que toca? Quando vem publicamente assim, aí a torcida foi contra e, de fato, acho certo, porque não fazia o menor sentido a renovação naquele momento. Ainda mais pelos valores, pelo tempo de contrato. O Gabigol não estava justificando dentro de campo. Agora, eu acho que dizer que ele tem que respirar novos ares é uma forçação de barra. Respirar novos ares por quê? Ele só teve uma temporada ruim. E, na boa, a temporada do Flamengo foi ruim. Não foi só do Gabigol. E é uma fala de uma pessoa que sempre prioriza renovações de ciclos. Sim, pô. Você entende mesmo que não é o fim do Gabigol. É isso. Só um ponto, é muito importante a gente deixar claro aqui que o problema não é de quem traz a notícia, não. O problema é de quem vaza a notícia. O problema é de quem faz o processo de fritura. O jornalista só faz o trabalho dele. Exatamente. Porque é o que o Pedrosa explicou. É uma situação de vestiário que acontece em qualquer vestiário. Mas se saiu da de dentro, detalhadamente, é que alguém... Tintim por tintim. Porque alguém quer contar. O Botafogo encara o Aurora da Bolívia hoje, precisando